noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós temos o prazer de estar com o Jorge Nudel, doutor Jorge Nudel, ele escreveu um livro que é sobre a arte. A arte retrata a medicina enquanto imita a vida. O doutor Jorge Nudel é amigo do Arthur Malziner, que me indicou há algum tempo para convidá-lo para fazer a apresentação super interessante. Eu já estive aqui na casa dele, estou novamente agora. Nós já vimos, demos uma passada e tudo, não é? E é um prazer imenso de ter o doutor Jorge aqui conosco. E vou passar a palavra, então, a você, Jorge. E seria interessante se você pudesse se apresentar rapidamente, tá? Tá. E daí segue. Bom, antes de mais nada, esse livro eu queria dizer que não é só meu, né? É do Marco Antônio Herculano, né? É um colega da faculdade. E eu agradeço o convite do Wagner para expor um pouquinho aí e explicar por que a gente chegou a tudo isso e como a gente chegou a tudo isso. Eu sou urologista, eu não sou historiador, né? Mas eu sou um apaixonado pela história. E vamos ver se eu consigo agradar vocês um pouquinho aí, do que a gente vai falar. Pode ir? Vamos lá. Então, começando, eles estão vendo o quadro, não? Você pode olhar para cá. E eles? Eles não tem problema. Você olhando para cá fica um pouquinho inclinado, mas não tem problema. Você Não, fica à vontade. não, desculpa, eles não estão vendo isso? Estão vendo, Ah. estão vendo. Bom, quando eu ponho aqui medicina e arte é uma ligação necessária, ficou de pôr um ponto de interrogação ou não. Isso eu vou deixar para vocês no final, se fica como pergunta ou não. E saber observar é uma arte, né? Quando a gente fala em arte, né, quem que tem razão? Afinal, é um 6 ou é um 9? Quem está certo? Então, eu posso interpretar um quadro de uma maneira, outro de outro. Possivelmente ambos estão certos. Aqui que eu queria interagir. Isso aparece lá? Isso aí não aparece. Não. É, uma pergunta. O que vocês estão vendo aqui? Alguém, eu sugiro, quem que está vendo alguma coisa aqui nesse quadro aqui? Olha aqui o que Tá. aparece. Alguém, por favor, dê uma sugestão. O que vocês estão vendo? Porque a arte aquela um vai ver o 6, outro vai ver o 9. Alguém se habilita a dizer o que estão vendo aqui? Um esquilo. São os esquilos de uma mulher, ou uma mulher. Tá. Então, na verdade, muita gente vai ver o esquilo, né? E na verdade não, mas é a face de uma mulher. A mesma coisa é esse aqui. O que está vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? Alguém se Um habilita? casal na beira de um lago. E um bebê. Isso. Você vê, ó, alguém falou o casal e alguém falou, olha o bebê. Então, quem está certo? Quem falou o bebê ou quem falou o casal? É aquela história do 6 e 9, né? Então, quando eu estava falando que na medicina é importante, uma das coisas extremamente importantes é a observação. Às vezes, só observando, você consegue fazer um diagnóstico. Por exemplo, nesse quadro do Diego Rodrigues, né, Velázquez, né, só olhando a figura, ali está o diagnóstico e as características. Não precisa pedir exame, não precisa pedir nada, você já faz um diagnóstico de nanismo, né? Nós temos os membros curtos, cabeça grande, malformação dos dedos, a depressão nasal. Então, basta olhar, nós teremos um diagnóstico. Esse é outro também que eu posso fazer esse diagnóstico de uma doença congênita somente observando as características dele. E isso é muito importante também na medicina. E o terceiro caso é esse do Peter Bruegel, esse quadro Adoração dos Reis Magos, onde ele mostra os 3 reis magos, mas o que chama atenção é o Melchior. Quando você analisa o Melchior, só com as características da face dele, você já tem um diagnóstico.
não precisa pedir exame, não precisa de absolutamente nada. Bom, e o iluminismo em relação à medicina? O iluminismo em relação à medicina é a valorização da ciência. Então, nós passamos numa época de uma medicina contemplativa para uma medicina científica. Eu escolhi esses dois quadros que eu achei que representa bem o que é uma medicina contemplativa. Esse quadro O Médico, de Luque, né? Ele pinta esse quadro porque um pouco antes o filho dele tinha morrido. E nesse quadro a gente vê ele numa posição de dúvida, olhando a criança deitada entre duas cadeiras. A gente vê uma mãe em pranto e o marido segurando o ombro da mulher e, ao mesmo tempo, prestando atenção na criança. E o médico, ele mostra uma insegurança, não uma insegurança, ele, é como se ele estivesse perguntando o que que essa criança tem que eu não consigo resolver. Então, dessa medicina contemplativa, a gente passa para esse a doutor e a donzela, né, onde a gente vê que o médico já começa a agarrar a donzela, a moça, e a morte querendo pegar ela. E então é o médico já lutando contra a morte. Mas mesmo assim, se a gente olhar a face do médico, é uma face que ele vai ser derrotado. Apesar dele conseguir muita coisa, ele no final ele acaba sendo derrotado. Em relação à parte humanística, né? Isso sempre pensando sempre na medicina. Então, o humanismo tem a ver com a empatia, com o respeito ao paciente, passar segurança. E eu escolhi três quadros aonde a gente, eu acho que pode representar bem o humanismo. Esses são os três quadros. Então, o primeiro, nós vemos um Goya, né, doente, com a face de sofrimento. O Goya, ele teve problema, ele ficou surdo, ele teve um tio, uma tia que foram internados em manicômio. Você vê ele agarrando com sofrimento o lençol e atrás o doutor, o médico Arieta, que cuidou dele, né? Então, a parte humanística, eles dando um remédio. E Goya, quando recuperou, em agradecimento, ele pintou esse quadro e deu para o médico. O segundo é o Dr. Gachet, que é o médico de Van Gogh. Também em agradecimento aos cuidados que ele teve, ele faz esse quadro e dá de presente. E o terceiro, a Frida Kahlo, teve uma vida, nós vamos comentar um pouquinho mais adiante, né, uma vida muito difícil, né, e ela teve várias cirurgias e ela faz também um quadro onde ela retrata o médico dela e dá de graça, dá de presente para ele esse quadro. Quando a gente analisa a Mona Lisa, se tem alguma coisa que eu tenho dúvida é sobre a Mona Lisa. Eu não sei se eles não sabem nada, os estudiosos, ou se são inventados muitas coisas. E por que que eu pus a Mona Lisa em primeiro lugar aqui? Porque a ideia de fazer esse livro surgiu um dia que eu vi um artigo de um dentista, né, onde ele comentava sobre o primeiro presidente americano, George Washington. George Washington não tinha dentes. Ele era completamente, não tinha um dente, tá? E ele fazia uma comparação, ele falava assim, dá uma olhada na nota de US$ 1, a boca do George Washington, dá uma olhadinha a boca da Mona Lisa. E ele fala, a Mona Lisa provavelmente não tinha dente nenhum também. Nossa, isso me deixou tão... E eu não sei se eu me deixei sugestionar pelo artigo, mas eu olhando para mim, eu acho que ela não tem dente nenhum. A outra coisa interessante dela é que ela era casada, né? E como é que eles sabem que ela era casada? Se a gente prestar atenção, é muito difícil, mas se aproximar bem, ela usa um véu na cabeça. E dá para ver a marca do véu quando se aproxima. E naquela época, esse tipo de véu só era, quem usava eram mulheres casadas.
Mona Lisa é a senhora Lisa, que diz que era casado com um comerciante chamado Gioconda. O que eu não consigo entender, e se alguém tiver aí pode me explicar, ele pintou o quadro entre 1503 e 1506. Mas em 1516 ele viaja para a França e o rei Francisco I compra o quadro dele. Então a pergunta que eu faço, que eu não tenho uma resposta, é se ele foi contratado para pintar a Gioconda, a mulher desse homem aí, desse comerciante. Acabou não vendendo, ele não gostou, ele levou esse quadro. E o que eles também dizem é que esse quadro, o autorretrato no meio, né, eles dizem que os estudiosos, que na verdade ele fez o próprio retrato dele, né? E outra coisa também, não existiu só uma Mona. Se vocês forem ver o terceiro, eu acho que dá para ver bem em cima aqui uma linha que é o véu preto que ela tem. Então, eles encontraram na Inglaterra, nessa localidade, Isleworth, né, uma outra Mona Lisa, que alguns estudiosos dizem que os traços são do Leonardo mesmo, né? E outros dizem que isso é de um aluno. Então, tinha mais do que uma Mona Lisa, fica no ar isso daí, né? Agora, o que é interessante, se a gente prestar atenção no olho dela, tem um acúmulo de gordura, ela tem um chantelasma, né? E no pulso dela, a gente vê uma elevação e ficou como um diagnóstico de lipoma, né? Então, com esse chantelasma, provavelmente se tivesse um exame de colesterol, provavelmente deveria estar muito elevado o colesterol dela. O quadro que a gente vai comentar é sobre a mama. A mama, durante milhares de anos, sempre foi o símbolo da sexualidade. E aqui são três fases da humanidade, né? 2400, né? A gente vê essa Vênus, já com os seios fartos, grandes, simbolizando a sexualidade. Passado alguns mil anos, a gente vê Ísis, a deusa egípcia, amamentando Horus, e Maria amamentando Jesus, mostrando que ao longo de toda a humanidade, né, o seio sempre representou a fertilidade. Mas, ao mesmo tempo que o seio representa a fertilidade, ela é sítio também de patologias. Tá? Esse é o papiro que foi descoberto em 1700 a.C., que refere à doença, uma alteração da mama. E Hipócrates chama isso de carcos, né? Por quê? Porque quando ele examinou uma mulher que tinha um câncer de mama, ele viu a irrigação de veias e artérias que pareciam um caranguejo. Por isso que o símbolo da oncologia é um caranguejo. Em relação a aqui vou pedir também para interagir. Alguém pode me dizer alguma patologia que tem aqui? Se bem que a dica já está dada, né? Porque estou falando do assunto de mama, né? Uhum. Alguém chama atenção a alguma coisa? Voluntários? Mama disforme? Uma massa na Desculpa? mama. Isso. Então, Judite, é, essa modelo era a esposa de Peter Paul Rubens. E ela morreu de câncer de mama. Então a gente vê uma das mamas bem mais aumentado. E a história de Judite com esse general que ela corta a cabeça, Nabucodonosor, numa das localidades, está escrito na Bíblia, ele fica. As pessoas na cidade começam a se rebelar contra o domínio dele e ele manda o general para cuidar da situação. E Judite recebe ele, embebeda ele e corta a cabeça dele. Aqui é Betseba. Não sei se você é um quadro de Rembrandt, né? A história de Betseba, tentar resumir rapidamente, Betseba estava tomando banho e do palácio o rei Davi observa ela, nua.
chama ela no palácio, acaba tendo relação e ela acaba engravidando. Só que o rei Davi fica em apuros. Por quê? Porque ela era casada com o maior general dele, do rei Davi. E ele estava na frente de batalha. E o Davi, para tentar resolver essa situação, né? Poxa, o general, o maior general, engravida a esposa dele. Ele manda um recado para ele dizendo: Olha, você está lutando muito bem, volta para casa, você vai ter uma semana para ficar com a tua esposa. E o rei Davi falou: Bom, ele vai ficar com a esposa, vai ter relação e vai engravidar ela. Só que esse general não achou justo que os soldados continuassem na frente de batalha e ele descansando. E ele se recusa a ir para casa. E o rei Davi continua tendo um problema. Como fazer? E aí ele monta uma estratégia tal de que todos vão atacar em bloco, mas eles acabam deixando esse general na frente sozinho e ele acaba morrendo. E o rei Davi consegue resolver esse problema. Quem que era a Batsaba teve um filho do rei Davi, que quem era esse filho era o rei Salomão. Aqui outro quadro, né? É, também com câncer de mama, uma das alterações que a gente vê é uma retração do mamilo. Então, esse quadro mostra também um câncer de mama. Uma das coisas que me chamou muito a atenção, quando eu comecei a olhar os quadros do Van Gogh, um montão de quadro é amarelo. Não sei se alguém chamou a atenção, né? Olha, eu selecionei 4 quadros de tonalidade amarela. A pergunta é, por que que ele pintava? Ele não pintava só em amarelo, mas muitos quadros dele eram amarelo. E por que que eles pintavam? Ele pintava o quadro em amarelo, né? Naquela época, o Van Gogh era diagnosticado como ele tinha depressão. Hoje, os estudiosos acham que ele era bipolar. Naquela época, eles tratavam a depressão com um extrato de planta chamado dedaleira. É esse desenho aí que vocês estão vendo que parece um dedal. Quem é médico da minha época, o Arthur é mais velho também, sabe que a gente tratava doenças do coração com digoxina, com digital. Nessa planta, o extrato dela produz, né, a digoxina. E eu me lembro que os professores na aula de digoxina sempre falavam, cuidado com a dose que vocês vão dar, porque pequenas doses a mais vai ter efeito colateral, né? E qual era o efeito colateral que podia ter? Era uma coisa chamada xantopsia, que era enxergar amarelo. Então, quando ele pintava e estava sob efeito do remédio, né, ele via tudo amarelo. Volto a falar, isto é alguém vendo o número 6 e alguém vendo o número 9. Outra coisa interessante dele é esse quadro, A Noite Estrelada. Essa é a imagem que ele tinha quando ele abria a porta do quarto dele, tá? E ele via todas essas circunvoluções aí, né? Na verdade, ele era viciado em absinto, que dava alucinação. E dizem alguns historiadores de que ele estava sob efeito, ele estava de porre nesse dia que ele abriu essa janela. E olha que beleza o que o cara faz de porre, né? Mudando um pouquinho o Caravaggio. A técnica, não sou pintor, mas fui estudar um pouquinho, a técnica se chama tenebrismo. Então, o Caravaggio, o tenebrismo é o fundo totalmente escuro e a luz incidindo sobre o personagem principal, né? A vida do Caravaggio morre muito cedo. A vida dele era muito, ele era alcoólatra, ele brigava, ele tinha matado uma pessoa, ele teve que fugir da cidade. A morte dele foi depois de uma briga e ele morre muito cedo, né? E um dos quadros que ele faz autorretrato é esse quadro, tá, de Baco. Vamos lá, alguém chama atenção alguma coisa no Baco? Sugestões?
muito amarelo. Ele está muito amarelo, Ele né? está amarelado também. Ele está com icterícia. Tá? Então é interessante que o Caravaggio ele retrata porque é o deus do vinho, né? Mas um deus fica doente, então ele humaniza esse deus e na verdade é a pessoa dele, né? Passado um tempo ele recupera e volta a não ser mais amarelo. Ele desenha novamente o Baco agora já curado, tá? Mas ele tenta humanizar o Baco. Porque se a gente for ver a mão dele, parece que está suja, né? Está diferente do corpo. E um Deus nunca teria uma mão suja. E a outra coisa que os historiadores falam, se você olhar a face dele, ele está corado. E um Deus nunca está corado. Então ele humanizou Baco. E isso, em cima, tem essa frase, memento moris, né? Memento Mori, quando um general romano, depois de vencer a batalha, fazia os prisioneiros, quando ele entrava na cidade, marchando, trazendo toda a vitória, os prisioneiros, era com... Desculpa. Era costume ir um escravo junto com o general, repetindo com ele, memento mori, memento mori. Ele não parava de repetir, para que esse general soubesse, né, de que ele é mortal. Isso, você é mortal, não se faça de grande coisa. E aqui é interessante que ele mostra o tempo passando, né? Se a gente for ver as frutas, elas estão apodrecidas, dá para ver bem que ela está apodrecida. E é o tempo que está passando. E aí ele nos traz a mensagem, né? Curta a juventude antes que ela desapareça, né? Aqui no terceiro quadro, eu não consegui ver, eles dizem que aumentando muito, muito, aparece a cara do Caravaggio, nesse quadradinho aqui. Eu tentei aumentar no computador e eu não vi nada, mas fica passado essa informação. É, Me dá um segundinho. Pega um copo d'água para minha garganta. Vou tomar só um pouquinho de água para. Bom, outro quadro, né? Artemis. A gente, quando olha a Artemis, né? Parece que ela tem N seios, né? E, na verdade, uma mulher pode ter mais do que dois seios, né? Quando a gente pega uma cadelinha, ela tem de 6 a 8 seios. E uma mulher também pode ter, né? É que todos estão, atrofiados e eles desaparecem na linha mamária que a gente já vai mostrar. E na história diz que a mãe do imperador Severo tinha mais do que dois seios. E a mesma coisa dizem da Ana Bolena, a mulher do Henrique VIII. E no convento de São Francisco, se a gente vê esses azulejos que estão lá, uma mulher com 4 seios. Então, na verdade, existe o que a gente chama da linha mamária. Cada ponto desse pode ter o nascimento de um seio. Aqui nós vemos 4 seios. É interessante essa moça, tá? Só um minutinho, por favor. Essa moça apertando, durante muito tempo, quando ela ficava grávida, ela apertava e ficou com um diagnóstico de que estava saindo pus. Até que quando uma das gravidezes dela, o médico falou, não, você tem uma mama acessória. Mesma coisa no último, né? Não é gordura, não é lipoma, é uma mama acessória. Falar um pouquinho de Renoir, né? Renoir tinha um reumatismo muito severo. Dá uma olhadinha, a mão dele completamente deformada. Olha a posição dele sentado na cadeira. Ele não conseguia ficar mais do que 5 minutos sentado. Ele não andava. Quando ele tinha que ir para um lugar, ele era carregado, né? E mesmo assim, então, como que ele pintava? Claro que isso já era mais no final da vida dele.
mas amarravam o pincel na mão dele e os historiadores contam que não era a mão que se movimentava, e era a tela que se movimentava, e ele ficava fixo com a mão. E mesmo tendo toda essa patologia severa, eu escolhi dois quadros. Olha que beleza! Como é que alguém pode fazer um quadro desse com essa doença? E esse quadro aqui, vou fazer um pequeno comentário do quadro do Almoço dos Banqueiros. Primeiro, ele põe a esposa dele no quadro. E esse senhor de cartola se chama, ou chamava, Charles Eprousse. Charles Eprousse era um banqueiro judeu, um dos caras mais ricos da Europa. Era o rei do trigo. Eu vou recomendar, se vocês quiserem, alguém se lê O Lebre com Olhos de Ambar, é um livro que conta a saga desse banqueiro, porque ele perde tudo quando os nazistas entram em Paris, né? E uma dos pogroms, que pogrom era uma perseguição que os russos invadiam as aldeias judaicas e destruíam e matavam todos. E ele ficou sabendo que havia uma programação para fazer um pogrom. E ele entrou em contato com o czar e falou: se vocês fizerem esse pogrom, esse inverno você não vai ter trigo. E a história conta que não houve esse pogrom. Continuando o desenho dele, né? Esse quadro é super famoso, né? Tá aqui no MASP, né? As duas irmãs, Alice e Elizabeth. Quando quando ele pintou esse quadro, o comprador, que era também ele era judeu, né? Ele não gostou do quadro e se recusou a pagar para o Renoir sobre o quadro. E ficou com o quadro e colocou no quarto das empregadas. Hoje ele está no MASP, e é interessante, né, a técnica que ele usa, que é de pontinho. O vestido das meninas não é pintado, é só de pontinhos ele faz. Quando se aumenta muito o quadro, ele é todo cheio de pontinhos. E a Elizabeth acaba casando com uma pessoa não judia e acaba se convertendo ao catolicismo. Mas isso não resolveu a vida dela. Quando Hitler entra no poder e invade a França, ela acaba indo para um campo de concentração e ela é morta também. Melancolia. A gente tem a ideia hoje, né, de ser melancolia é uma coisa, sou doente, nada vai dar certo, é um desânimo total, mas isso não era o que se pensava em 1500. A melancolia era uma coisa altamente positiva, porque a pessoa realmente estava com desânimo e tristeza, mas na hora que ela saía disso, né, ela seria altamente produtiva, né? Eu acabei escolhendo também esse quadro de melancolia, né, por dois motivos. Um me chamou muito a atenção e eu fui atrás disso até entender esse quadrado aqui, né, que é um quadrado mágico, né? As pessoas que tinham esse quadrado em casa iriam ter sorte, tudo ia dar certo. E esse quadrado, você soma, na horizontal dá um número, na vertical dá outro número, na diagonal dá sempre o mesmo número, né? Vocês somarem aqui, você vai 16 com 3 com 2 com 13 é igual a essa e assim por diante, né? Quando a gente vai na Sagrada Família, né, me chamou a atenção que acabei vendo isso, tem um quadrado mágico, só que ele repete, aqui não se repete os números, e aqui ele repete o número. E na Sagrada Família, esse quadrado, se você somar, dá 33 para qualquer lado, que é a idade de Cristo quando morre. De novo, por que que eu acabei escolhendo, né? A gente vê é um anjo com uma mão, né, no queixo, e muitos autores passaram a representar a melancolia
com a mão no queixo. Então, aqui são 3 quadros, né? Esse do Munch, é o amigo dele, quando briga com a namorada, entra numa melancolia, né? E ele caracteriza sempre a melancolia com a mão no queixo. Essa parte aqui eu deixei lá para a faculdade, mas eu achei tão interessante que, como eu sou urologista, isso são imagens retiradas do livro de medicina da Idade Média, 1500. E como que eles faziam o diagnóstico? Isso aqui se chama roda da urina. Então, são urinas de diferentes cores, né? E você pegava a urina nesse recipiente chamado matula e você comparava, punha na luz e via o sedimento que tinha, e você tinha 20 diagnósticos diferentes. E a medicina é interessante que eles faziam questão que o fundo dela fosse arredondado, parecido com uma bexiga, e que ela tinha um lugar para segurar, para poder examinar de todos os lugares. A urina já foi descrita, né, pelos os egípcios já faziam diagnósticos olhando a urina, né? Vou pegar uma colinha aqui. Em 400 antes de Cristo, Hipócrates já tinha os aforismas dele. Então ele já dizia: uma urina que tem sedimento é essa doença, uma que tem bolha é outra, uma que tem uma cor é outra, tá? E hoje, então aqui são alguns quadros, né? Esse eu não tenho o autor, Matula com um gargalo muito grande para poder examinar. Aqui Cosme e Damião, que estão lá no Rio de Janeiro, é um vitral também segurando a matula. E aqui um médico, em 1650, examinando a urina. A cor da urina serviu depois também para muito para charlatanismo, né? Adivinhar o futuro com isso. Mas tem 2 histórias interessantes da cor da urina. Uma de Nabucodonosor, né? Em Daniel, no livro de Daniel, está escrito que Nabucodonosor ele foi castigado por Deus, pelo Deus israelita, por não acreditar em Deus. E Deus castigou ele fazendo zoantropia, ele se comportar como animal. Durante 7 anos ele teve um comportamento animal. E aí depois Deus o perdoou e ele voltou a reinar. O rei Jorge III, ele não conseguiu governar, ele era considerado louco, o filho dele que acabou governando. E ambos, assim dizem os historiadores, eles tinham uma doença chamada porfiria. Porfiria é uma doença do sangue, da hemoglobina, que altera a cor da urina para um marrom bem escuro. Aqui eu vou pular algumas doenças de cores, de cor de urina, né? O que é loucura, né? Como definir uma loucura? Eu achei interessante essa frase do Nietzsche, né? Aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música, né? Então, como se define, é, como que se define então uma loucura? São 2 quadros que eu escolhi, uma de Goya. Então, como eu disse, Goya teve uma época da vida que ele ficou muito doente, ficou surdo, os tios foram internados no manicômio, e ele vai para Saragoça na Casa dos Loucos. E ele desenha com cores escuras, fazendo uma crítica social, como que se tratavam as pessoas, né? Você vê alguns sem roupa, jogados num salão, sem cuidado nenhum, e isso começa a mudar um pouquinho. Como é que sai isso aqui? Não sei não, falei. Ah. Então, isso começa a mudar com o Pinel, o doutor Pinel.
E nesse quadro, né, que é simbólico, aonde ele tira as correntes, porque todos eles eram acorrentados nas celas, né? Naquela época, o diretor de um manicômio tinha o poder de vida e morte, e ele podia decidir quem matava e quem não matava. Outra coisa que é interessante, nessa época, as pessoas pagavam um valor para observar as pessoas no manicômio. E aqui alguns tratamentos que se faziam, né? Hidroterapia, eletrochoque, esse berço de Utica. Imagina você ficar dias aí dentro. Se você não era louco, com certeza você seria louco. Aqui também a lobotomia, né? É, ele introduzia como se fosse um prego no olho, né? E o cliente mais famoso que fez uma lobotomia foi a irmã do Kennedy, do presidente americano. O pai levou ela para fazer, ela tinha convulsões, ela tinha comportamento, e no final ela ficou alijada, né? Aleijada e ficou sem movimento, sem nada, o resto da vida dela. Essa figurinha aí, tá? Os egípcios acreditavam que você podia chegar numa outra vida se você tivesse a coluna, né, íntegra, tá? Se você não tivesse ela íntegra, se tivesse alguma coisa, você não conseguiria ir para esse outro mundo. Então, eles enterravam as pessoas com esse tipo de amuleto que significa a coluna, né? Se chama cóccix, né? Cóccix é em grego, quando vira para o português ou para o latino, fica cuco, né? Então, se a gente vê o biquinho do passarinho cuco, é daí que vem o nome cóccix. Isso é só uma curiosidade. E se a gente partir do princípio de que tem uma outra vida, a Frida Kahlo com certeza não vai chegar lá, porque a coluna dela é partida, né? Se a gente prestar atenção, no corpo dela, a gente vê N pregos em todo o corpo dela. Apesar de uma cara serena, mais ou menos, os pregos simbolizam a dor que ela teve na vida. E na última folha do diário dela, ela escreve o seguinte: espero que a partida seja feliz e espero nunca mais retornar aqui. Então, vocês imaginam a vida sofrida que ela teve. Ela teve um acidente, não sei se de ônibus ou de bonde, ela teve N cirurgias, ela quebrou a coluna, a pelvis, ela abortou várias vezes, ela acabou não tendo filhos. E, como curiosidade, ela foi amante do Trotsky, né? O Gandhi. As três graças. Quem eram as três graças, né? Zeus se engraçou com Eurínome e eles tiveram três filhos. Thalia, como que é? Euforcine e Aglaia. Eram as deusas da fertilidade, da alegria, da natureza e da beleza. Quando Afrodite nasce, são as três graças que vão cuidar dela, acalentar ela, amamentar ela. Em relação às três graças, agora vamos ver se alguém sugere alguma coisa aqui. O que a gente vê aqui de patologia? Ele deu uma sugestão, alguém ouviu? Não, eu não ouvi. Bom, alguém quer dar uma sugestão antes de eu falar? É uma Uma boa. simetria das nádegas. Uma? Mas Escoliose. Certo.
A do meio tem uma escoliose. Eu acertei então, hein? A Helena foi a primeira esposa de Rubens e a Isabela a segunda esposa de Rubens. Tá? Quando ele morre, ela quer queimar o quadro. Ela não quer que mostre ela nua. O rei da França, agora me falha o nome, não me lembro o nome dele, gostou do quadro e adquiriu o quadro. E o que chama a atenção essa escoliose? Dá uma olhada a báscula da nádega dela. Há uma báscula. Isso aqui na medicina é o sinal de Trendelenburgo. Olha como que quando você levanta o pé, se a gente for ver aqui, ela levanta um pouco o pé e tem essa báscula. Opa. Então, no normal, você levantando o pé, não há báscula. Quando tem uma dessas alterações, ou a escoliose, que é o caso, fratura do colo do fêmur, enfim, lesão do nervo glúteo, né? Você tem essa báscula que a gente vê lá no desenho. Impressionismo, né? Ah, o que significa impressionismo? É o resumo, é como você capta o efeito da luz. Então, os impressionistas eles podiam pintar uma imagem de manhã e à noite pintar a mesma imagem, mas aí com a outra incidência da luz. Quando Monet faz esse quadro, que é o primeiro quadro dele, a impressão ao sol nascente, né, ele tenta colocar numa exposição e não é aceito. Eles acham isso um quadro horrível, não tem muito sentido. Ele acaba colocando numa galeria de um amigo dele que expõe fotografia. E o crítico, quando ele vai analisar esse quadro, ele fala assim: eu fiquei extremamente impressionado com a má qualidade deste quadro que eu não colocaria nem no meu banheiro. E quando ele usa a palavra eu fiquei impressionado, o Monet falou, sabe uma coisa? Vai se chamar impressionismo. Então, a ponte japonesa, olha ela, a mesma ponte pintada numa hora, numa outra hora, no inverno, no verão. E a última, olha como ele pinta a ponte japonesa em 23. Em 23 ele praticamente não está enxergando quase nada, ele tem uma catarata, né? Eu Então, achei que naquele outro quadro ele tinha uma miopia para ver não, aquelas luzes todas refletidas. No quadro anterior. eu, eu achei como catarata, né? Não Volto nesse a aqui, falar. no slide anterior. Que, Esse. não, então, aqui eu não sei se é miopia. Isso daqui é quando o sol está se pondo, então você não consegue enxergar, já está escuro, você não consegue enxergar bem as coisas. Com um Hum. pouquinho de boa vontade, uma grua aqui, né, um barco, a vela do barco, você não consegue ver direito isso, porque a luz daquela hora não é suficiente. Entenda, o Ah, que eu achei é aquela história de 6 e 9, tá? tá. Um enxerga 6, outro enxerga 9. Esse quadro é um dos quadros que, nossa, é o que eu estou mais apaixonado é esse quadro. Ele tem uma história tão comprida, mas tão comprida. Primeiro começa com o nome dele, chama Ronda Noturna. Está tudo errado, isso não foi feito à noite. Eles achavam que foi feito à noite, porque no fundo dava a impressão que era fora desse ambiente e estava escuro. Na verdade, esse quadro foi guardado, foi levado para N lugares. Quando os alemães entram na Holanda, ele vai para uma mina, ele é coberto, guarda numa mina, depois numa fazenda, depois num silo, e ele vai se deteriorando. Quando eles reformam o quadro, eles veem que a luz, na verdade, está entrando daqui para trás, né?
e é o começo do dia e não o final do dia. Algumas características do Rembrandt, né? Ele se coloca, é ele aqui, ó. Ele se coloca entre o capitão e o tenente, né? O capitão e o tenente, alguns anos antes, tinha tido a noite de São Bartolomeu. Só para recordar o que foi a noite de São Bartolomeu, foi um massacre que os católicos fizeram na França em cima dos protestantes. E Rembrandt quis mostrar que o capitão era católico e o tenente era protestante. Então ele quis mostrar que na Holanda não existe essa separação. Como o tenente era bem mais baixinho que o capitão, e aí apareceu uma superioridade do capitão, o que que o Rembrandt faz? Ele joga mais luz em cima do tenente. Então a impressão que a gente tem é que ele é um pouquinho maior. O símbolo dessa corporação é uma menina com uma galinha na cintura. Aqui, se a gente examinar aqui, é uma menina e aumentando, dá para ver uma galinha na cintura, mas só quando você olha para ela, de menina não tem nada, porque essa aqui é a esposa dele que tinha acabado de morrer, né? A outra coisa que chama a atenção, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, né, é o movimento, um cachorro em movimento, as bandeiras em movimento. É, Aqui eu fiquei impressionado quando eu fui ler sobre o quadro. Aqui tem uma espingarda. Quando você aumenta muito, é uma espingarda que ainda está soltando fumaça. Isso fica como subliminar, né? Parece que é a pena dele, mas aqui dá para ver bem que é a fumaça. E por que que eu estou contando tudo? Ah, e um pouquinho mais. Cada personagem que está pintado aqui existiu. Ele cobrou 100 florins para colocar o personagem aí. Depois de muitos anos que saiu da corporação o quadro, eles foram levar para a prefeitura e não passava pela porta. Eles cortaram simplesmente o quadro. Simplesmente eles cortaram o quadro. Aqui está o quadro cortado, né? Aqui dá para ver mais ou menos um pouquinho da fumaça, né? Outra coisa que mostra como a luz entrava de frente para trás, isso eu achei fantástico. Dá uma olhadinha à mão do capitão, fazendo a sombra no corpo do tenente. Então a luz vem de frente e não lá de trás, né? Ah, ah, quando eles fizeram um concurso, o milionésimo pessoa para ver o quadro iria ganhar um prêmio. E um professor foi o milionésimo. Qual foi o prêmio? Eles colocaram uma cama do lado do quadro e ele podia ficar a noite toda, ele dormiu do lado do quadro. Esse foi o prêmio. E tudo isso, por que que eu expliquei? Para falar em estereopsia, né? Ele não enxergava em três dimensões. O homem não enxerga. Como é que ele faz um quadro que tem profundidade? Então, ele usa todas essas técnicas: o tamanho relativo, luz e sombra, perspectiva e movimento. Então, ele precisa entender de tudo isso para fazer aquele quadro de três dimensões, porque ele não enxergava em três dimensões. El Greco, tá? A técnica do El Greco, tá, é o que eles chamam de maneirismo. E a característica desse maneirismo são essas cores chamativas, né? Um roxo, um vermelho, e os corpos alongados. A gente vê um Jesus extremamente com todos eles, né? Essa é a técnica do El Greco. Tá? Esse é outro quadro das figuras alongadas, com as cores aberrantes, esse verde, e os autores acreditam, isso é altamente discutido, tá? Alguns falam que isso se deve ao astigmatismo que ele tinha. Outros dizem que não, isso não é, isso é a característica dele. Fica aqui o 6 e o 9. Quanto tempo já temos? Já temos 50 minutos. Bom, vamos um pouquinho mais.
Marc Chagall, né? Marc Chagall se caracterizou, né, pelas cores vibrantes, as imagens surreais, né, dos elementos imaginários, dos corpos flutuando. E uma das coisas interessantes é o Jesus aqui, né? Ele caracteriza um Jesus totalmente judaico, né? Ele é coberto com o talit, né? Que é o xale de reza dos judeus. Isso me chamou a atenção. E por que que eu pus Chagall? Aqui também quero uma opinião de vocês. O que que vocês estão vendo de, vamos dizer, de patologia? Muitos dedos na mão? Muitos dedos na mão. Na verdade, ele não tinha 7 dedos. E por que que ele se pinta com 7 dedos? Chagall era russo, né? Mas extremamente judeu. Ele escreve aqui em cima, em hebraico, ele põe Paris e Jerusalém, ele escreve. Ele está em Paris, né? Porque da janela se vê a Torre Eiffel. E aqui a vila que ele morava, na Rússia. E por que 7 dedos? Tem várias explicações para os 7 dedos, tá? Primeiro, a explicação é que ele nasceu no dia 7 do mês 7 de 1887. É a primeira explicação. A segunda explicação é que existiam 4 matriarcas e 3 patriarcas. Dava o 7 também. Outro 7, na Cabala, diz que existem 7 universos. E o último, existe uma expressão judaica, em Yiddish, eu vou falar em Yiddish, depois eu vou traduzir, a Mensch mit 7 Finger trach besser. Então, na tradição judaica, se diz que um homem que tem 7 dedos vai pensar melhor do que alguém que não tem 7 dedos, né? Isso é uma tradição judaica, da onde vem eu não saberia dizer. Isso aqui, fractal, é a coisa que mais me deixou maluco. Eu tentei entender muito isso e eu achei fantástico, mas não consegui entender. Fui atrás das fórmulas matemáticas, não entendi, não entendi. Então, fractal, tá? Se a gente pegar um pedacinho da nuvem, né, ela se repete, o padrão sempre se repete, é o mesmo padrão. E você consegue transformar isso em matemática, né? Aqui eu fiquei de perguntar para a Mônica, do Arthur Malziner, que é uma grande matemática, para ela me explicar, ainda vou pegar ela um dia para ela tentar me explicar isso aqui, tá? Então, quando a gente pega na natureza, se repete. Quando você pega um pedacinho do pulmão e todo o pulmão, ele se repete. A imagem é a mesma. Isso vale para a nuvem. Quando você pega um pedacinho do galho aqui, ele se repete em toda a árvore. Mesma coisa no- na concha, né? Na revoada de pássaros, sempre tem o mesmo padrão. Nos ossos, na eletricidade. Então, a natureza ela se repete. Esse fulano foi estudar uma fórmula, por que que se assume essa forma e essa forma se repete na natureza. E ele descreveu a geometria fractal. E o resumo é um log de n dividido por um log de f. Eu pus isso, mas são folhas e folhas de análise. E aonde eu quero chegar com todo esse fractal aqui? Então, isso me chamou tanto a atenção, eles conseguem fazer medidas da dimensão fractal. Isso que eu tive dificuldade de entender, mas você transforma num número tudo isso daí, tá? Então, quando você pega esses 3, Picasso, Monet e Chagall, a gente vê ao longo da vida deles, a medida fractal sempre sobe, né? No começo da vida deles, profissional,
e aqui já na velhice. E quando você vai ver, nenhum dos três teve um declínio cognitivo. Quando você pega esses dois autores, tá? No começo da vida eles têm, né, essa medida fractal muito alta e no final da vida decai muito. Ambos tiveram Alzheimer. E Salvador Dalí e esse autor, no início da vida, tem a medida fractal pequena, vai subindo e no final da vida cai. Ambos caem e ambos tiveram Parkinson. Então é interessante que só analisando o quadro, pelo menos aqui se chegou a 3 diagnósticos de patologia só vendo a característica do desenho de cada autor. Paganini, né? Quem tinha a mesma doença de Paganini foi Júlio César, Abraham Lincoln, o nadador americano Michael Phelps e esse rei do blues. Paganini se vestia de preto. A vida dele foi muito. Ele jogava, né? Até num dia que ele ia fazer uma apresentação, ele perdeu o violino dele. E ele diziam que ele tinha um pacto com o diabo. Tanto é que quando ele morre, o Papa não deixa ele ser enterrado no cemitério católico. Ele é enterrado em outro lugar. Depois de muitos anos, o filho dele consegue levá-lo para um cemitério católico. E Paganini foi o rei do violino, né? Porque na doença dele, a mão dele era muito grande, mas muito grande. Então ele conseguia atingir notas que ninguém conseguia atingir pelo tamanho da mão. Eu tenho um paciente que tem essa doença. É uma pena que eu não consegui, eu tirei uma fotografia, eu pedi para ele se eu podia tirar uma fotografia, eu com a mão, a minha mão e a mão dele. Ele se prontificou, não tem problema. Eu procurei, eu não sei, eu ainda vou procurar melhor aonde eu coloquei essa foto. Você imagine um adulto e um bebezinho recém-nascido colocando a mão. É a mesma coisa, a minha mão parecia de um bebezinho. Então, ele alcançava notas que ninguém alcançava. Qual era a doença dele? Era a síndrome de Marfan, né? Então, aqui tem algumas características da síndrome de Marfan. Eles são alto, magro, né? Dedos alongados, enfim, juntas, estrias, né? E a prevalência, eu achei, e até esse número, até pouco, 1 para cada 10.000 nascimentos tem um Marfan. Em todo caso, eu acabei colocando nessa seleção aqui. Essa duquesa feia aqui, né? Durante muitos anos, eles acharam que isso era uma caricatura. Tanto é que ela aparece, quem viu a Alice, o País das Maravilhas, ela é desenhada no livro da Alice, né? Mas depois, estudando melhor, eles viram que isso não era uma caricatura, isso era de verdade. Eles começaram a ver a clavícula muito grande, se a gente for ver, né? A distância do nariz para a boca muito grande, tá? E na medicina, né, quando a gente pega Fleming, né, o descobridor da penicilina, se fosse outro qualquer, quando ele voltou de férias, que ele viu as placas lá cheias de fungo lá, qualquer um teria jogado fora. Ele foi analisar. Aqui é uma coisa muito parecida. Pagé era um nobre, e ele ia lá no parlamento todo dia de carro e ele tinha um motorista. E ele fazia questão que esse motorista usasse um uniforme e um chapéu. E passava algum tempo, o motorista falava: no chapéu não está cabendo na minha cabeça, né? E ele ia lá e comprava outro chapéu. Passava mais um tempo, falava: "Não, o chapéu não está." Qualquer outro teria mandado esse funcionário embora. E ele não, ele foi estudar. E ele acabou vendo, né, que essa doença de Paget, a gente vê, são ossos largos, mas muito, muito frágeis, tá? E ele descreveu essa síndrome de
Paget ou Paget. Não confundir, existe um Paget de doença mamária também, né? Essa doença, nós temos dois tipos de células de osso, uma que produz osso e uma que reabsorve. E isso estando em equilíbrio, né, nós temos o nosso osso, que é o nosso osso. Aqui há um desequilíbrio da produção e da absorção, de tal maneira que o osso fica extremamente frágil. Aqui já leram, mas aqui a gente vê uma pessoa barbada, né, com o seio amamentando uma criança. Como que é possível isso, né? Então, nós temos em cima do rim, nós temos uma glândula que é a suprarrenal, que produz uma série de hormônios, e um deles produz os hormônios sexuais também, né? E no caso aqui, essa pessoa, né, é um homem, né, perdão, é uma mulher produzindo hormônio masculino. Então, tem essa barba, né? Ah, continuando aqui. Cansei um pouquinho, me dá um segundo. Inofima, né, que é o crescimento do nariz. Nós temos dois quadros que mostram bem esse crescimento, mas esse Bartol, ele aparece em Shakespeare, na Luta de 100 Anos da Inglaterra, e ele é preso por roubar. E em Shakespeare ele explica que ele roubava à noite e ele conseguia enxergar porque o nariz dele era flamejante. Ele podia enxergar aonde ele ia, né? E a gente vê o velhinho com o neto também, né, com essa alteração, né, do nariz. Na verdade, é uma glândula sebácea que não drenou, ficou e deformou totalmente o nariz da pessoa. Esse quadro aqui, né, ele mostra a Salomé, né, com o punho, né, com a paralisia da mão. Porque quando nasce Jesus, ela não acredita que Maria é virgem. E ela vai examinar Maria. E Deus castiga ela, deixando ela paralisada. E aqui está escrito em latim que na hora que ela se arrepende, Deus a perdoa e a mão dela volta à normalidade. Então, na verdade, o que pode ter acontecido é o que a gente chama de paralisia do sábado à noite. O que é a paralisia do sábado à noite? Nós temos os três nervos da mão, né? E principalmente o nervo radial. Quando ele é comprimido, você não tem movimento da mão. E por que paralisia do sábado à noite? Porque no sábado as pessoas saem para ir no bar, enchem a cara, voltam e caem dormindo, e às vezes a mão, dormindo numa posição a mão, e é muito comum, todo mundo já teve isso aí, de acordar com a mão tremendo, dormindo, dormente. Pode ir um pouquinho mais? Vamos embora. Vamos. Bom, aqui só os médicos vão saber o que é o sinal de Babinski, né? O sinal de Babinski, nesse quadro da Virgem Maria, se a gente olhar o dedinho de Jesus, ele está estendido. Isso é um sinal de Babinski, né? Qual é o significado do sinal de Babinski? No recém-nascido, como o sistema nervoso dele não está íntegro, né, ele pode ter esse sinal positivo e não representa absolutamente nada. Mas no adulto, quando você faz o atrito na sola do pé, o normal é você fletir os dedos. E no sinal do Babinski, você estende os dedos. Isso é um sinal neurológico, Babinski, pode acontecer na meningite, no AVC, paralisias cerebrais. E é interessante que eu tenho vários quadros mostrando de crianças com o dedo com sinal positivo de Babinski, que volta a falar, na criança não tem valor nenhum. O
convulsão. Esses dois quadros que eu pus de convulsão, né? Esse primeiro quadro é Paulo no caminho para Damasco, uma luz incide sobre ele, ele cai do cavalo e ele ouve Jesus falando: Paulo, por que me persegues? Quando você vai estudar, os historiadores contam, os médicos que analisaram, Paulo teve uma convulsão. Foi isso que ele teve, né? E no outro, esse quadro de Rubens, se a gente perceber esses dois personagens, né? Inácio de Loyola aqui está expulsando o diabo dessas pessoas, que na verdade elas estão tendo uma convulsão. E o símbolo de que ele está conseguindo expulsar o diabo mostra o diabo fugindo aqui e logo as pessoas voltam ao normal. Recording in progress. Foi? Tá gravando. Tá gravando. Tá. O que tem? Não sei. Não, não sei. É. Vamos seguir. Vamos lá. Vamos seguir. Olha, quando você acha que a convulsão é uma coisa negativa, olha o que o Dostoiévski escreve, né? Ele tinha convulsão. Nesse instante eu podia sentir a presença de Deus. Estava em perfeita harmonia com o universo. Qualquer um trocaria a vida por esses segundos de plenitude. Pelo que ele escreve, dá até, Deus me livre, dá até vontade de ter convulsão, né? Então ele explica que não é o diabo, né? É um distúrbio elétrico, cerca de 2% dos adultos podem ter convulsão, e aqui algumas causas de convulsão: infecções, febre. Uma criança com febre, um bebê com febre pode desencadear uma convulsão. Medicamento, tumor, enfim, AVC e hipoglicemia. Histeria, né? Da onde vem a palavra histeria? Vem de hístero, né? De útero. Então eles acreditavam que histeria, como só mulher tem útero, né? Que isto só a mulher poderia ter esse comportamento, porque eles acreditavam que o útero emanava determinados vapores que subiam na cabeça e davam esse comportamento. As primeiras histerias foram detectadas em 1500 e alguma coisa, onde do nada as pessoas começavam a dançar e não paravam, ficavam dançando dias e dias, né? Na época, até mortes ocorriam nessa histeria. O caso mais famoso de histeria é retratado nesse quadro, que é As Bruxas de Salem, né? Onde as crianças acusaram as mulheres de bruxaria, né? Elas foram depois mortas, né? E, na verdade, o que se acredita, na verdade, é que o fungo que existia no celeiro, né, tinha apodrecido e produziu derivados do LSD, né? E as pessoas entravam nesse sistema de euforia, né? E o quadro A Lição de Dr. Charcot, esse daqui é o Babinski, é um dos alunos dele, ele mostra que uma mulher tendo histeria e ele explicando que isto é um quadro puramente emocional e que isso não representa uma doença. E a histeria coletiva, existem N situações de histeria coletiva. Uma delas aconteceu na série de TV Morangos com Açúcar, né? Então, nessa série as crianças têm um comportamento histérico. E isso aconteceu em Portugal. E em Portugal inteirinho, 300 alunos de 14 escolas, depois de assistirem, né, essa série de TV, elas começaram a ter o mesmo quadro que tinha nesse programa, uma dificuldade de respirar e tontura, né? E foram depois estudadas, chamaram médicos, foram ver, e que isso, do mesmo jeito que veio, sumiu. Praticamente eu terminei. Falta praticamente esse quadro. Eu sou apaixonado pelo Gustav Klimt.
né? No aniversário, minha mulher me deu uma estátua, como que é o nome O desse? O Beijo, né? E eu pus esse quadro aqui que eu acho que resume basicamente tudo, que é a vida e a morte. Então, a vida não tem sem a morte e a morte não tem sem a vida. Elas são um complemento. E a morte, a gente vê uma caveira com um olhar meio sarcástico e o poder dela segurando o cedro, né, que é do rei, e ele em cores pretas. Do outro lado, em cores já mais vivas, que é a vida, e a gente vê que, sem ser uma única pessoa, todos evitam a morte, né? Mas não adianta, ela vai chegar de tal maneira que um complementa o outro, se a gente aproximar os dois, né, o contorno de um e o contorno do outro acabam se encaixando. E a última, como é que tira para ler isso aqui? Aqui, viver sem letra. É. Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Obrigado. Terminei. Desculpa, Muito bom, Jorge. quem Muito que bom, falou Gostei Jorge. isso? muito, Paulo. Excelente. Excelente. Parabéns, Interessante Jorge. mesmo. Bom Achei muito mesmo. Deixa interessante. eu complementar mais um pouquinho. Isso que eu falei aqui é mais ou menos 20% do que 20 ou 30% do que eu tenho no livro. Então eu Ah, analiso, eu e o Herculano, eu falo eu, mas acho que o Herculano está me ouvindo, tá? Não sei se ele está. No livro a gente fala muito mais, né? Então quem tiver interesse, fala com o Wagner aí, eu ainda tenho alguns livros. Eu não pus para vender, eu não vivo disso, esse é o meu hobby, esse é o meu sexto livro que eu escrevo. Toda vez que eu vou fazer a apresentação, eu faço uma doação para o lugar. Então, estou terminando de escrever o meu sétimo livro, e tudo de assuntos completamente diferentes, totalmente diferentes. Ele está me deixando o contato dele. Quem tiver interesse, eu vou colocar depois no grupo, tá bom? Quem tiver interesse, quais são os outros aí faz. livros? Ai, eu estava esperando alguém perguntar isso. Bom, agora tem que ouvir, então, tá? Tá bom. Minha mãe, eu sou judeu, minha mãe é polonesa, era polonesa. Ela passa no gueto de Lodz, em Auschwitz, em Bergen-Belsen, em Ravensbrück, e o primeiro livro eu conto a vida dela, Que tá? beleza. O segundo livro, eu e minha mulher, nós vivemos lendo de manhã, à tarde e à noite, mas a minha mulher, ela não para de ler, eu nunca vi alguém ler tanto que nem ela. Ela é capaz de devorar um livro em 2 dias. E um dia eu estava lendo um livro e um amigo chegou e perguntou se eu gostava do livro. Falei, sim, é muito interessante. Ele perguntou pela segunda e pela terceira vez. Aí eu pensei, falei, ele está querendo que eu empreste o livro para ele. Aí eu falei para ele, ó, quando eu terminar o livro, eu te empresto. Ele falou, ó, Jorge, eu agradeço, não vou pegar, porque para mim livro tem que ter 10 páginas. Eu não leio mais que 10 páginas. O que que eu fiz? Eu peguei 30 livros sobre o mesmo tema e resumi em 10 folhas 30 livros. E Olha, publiquei. E publiquei. Tá? E dei para ele. E ele leu. Né? Todo dia ele lia 10 Ele linhas. deu o livro. O outro livro, eu e minha mulher fomos para Portugal, né? E eu queria conhecer toda a história judaica dos portugueses. E fiz um livro de 300 folhas, praticamente, Criptojudeus em Portugal, né? O outro livro eu fiz sobre eugenia, né? ah, Tanto o Museu do Holocausto aqui de São Paulo me convidou. Eu acabei dando uma palestra e eu acabo doando o que vende e eu acabo doando para essa entidade. Então, foi sobre eugenia. ah, O outro é esse que eu acabei de falar. E o outro, vou pôr aqui só
Aonde que Lá, tá? isso. Judeus poloneses. Ao É, contrário. Melhor você dizer. Bom, então, esse livro, a minha mãe sempre dizia, eu sempre falava, mãe, vamos ver a tua terra, vamos ver a tua cidade. E ela nunca quis ir, nunca, nunca. Ela falou, os poloneses foram tão ruins ou mais piores que os alemães. E ela nunca quis ir. E eu também nunca quis ir, tá? E eu lendo um artigo de um jornalista argentino, eu li esse artigo e eu ponho na primeira folha aqui do livro. Ele me convenceu que eu deveria ir. E eu fui. Eu e minha é. mulher fomos o ano passado, fomos para os campos, fomos para a Polônia, para todos esses campos, fomos visitar. E eu resolvi escrever. São 300 e tantas páginas que eu já terminei, mas agora falta revisão no português, diagramação, enfim, falta alguma coisa. E é isso o meu próximo livro. Legal. Ivan, vamos lá. Bom, inicialmente agradecer ao doutor Jorge essa palestra, que foi muito, muito interessante, muito gostosa de se ouvir e abordou temas que a gente nem imagina. Mas a minha pergunta é muito simples, doutor Jorge, além desse parabéns aí ao senhor. O Modigliani, né, aquele pescoço comprido que ele pintava, existe alguma doença relativa àquilo ou aquilo lá é uma maneira de expressar? Porque eu sempre fiquei curioso se por Eu acaso não pesquisei alguma ele. cultura ou alguma doença pudesse provocar aquela alteração fisiológica. Obrigado pela resposta e parabéns, viu? Não sei te responder ou não. Pô, vou atrás, vou ver se eu acho alguma coisa. Não sei te responder. Legal. Arthur, Jorge, primeiro eu queria te parabenizar. Realmente a sua aula é surpreendentemente interessante pela variedade de assuntos que aborda, patologias que retrata exatamente no mundo da arte, que é o mundo que a gente ama. Nós aqui todos amamos profundamente os quadros que você passou em revista, os detalhes médicos que você lembrou estarem neles. E realmente é extraordinariamente interessante. Eu queria apenas dizer, acho que numa pretensa resposta ao Ivan, que aquela figura física me lembra demais Marfan. Assim, se aquela Qual figura? figura do Modigliani, se aquela figura do Modigliani pretende retratar uma patologia, eu não tenho certeza. Mas que, se ela fosse uma patologia, eu diria síndrome de Marfan. Que, Obrigado. aliás, já Obrigado. foi Eu retratado pelo vou Jorge aqui atrás disso aí, eu vou num outro ver. quadro. legal. Muito bom. Mais alguém? Você. Oh, Rui. O Rui levantou a mão fisicamente. Vamos lá, Rui. Gostei demais, porque eu achei, assim, uma coisa que a gente sempre fica vendo, esses quadros, eu nunca tive a curiosidade de analisar dentro dessa perspectiva do que poderia ser. É o que o senhor falou no começo, né? Quer dizer, tudo é observação. Observação é fundamental na vida. O que eu queria saber é se o senhor chegou a estudar o Aleijadinho, que Não. tem até uma biografia dele do Bretas, acho que é Rodrigo Bretas o nome, que escreveu 30 anos depois de ele ter morrido, mas ele chegou a falar com muitas pessoas que tinham conhecido o Aleijadinho. Então, não sei se nessa biografia consegue identificar um pouco mais, porque é realmente um artista espetacular, né? Muito bom. Ô, Rui, passa depois esse livro, que daí eu passo para o Jorge. Uma das coisas que eu quis colocar, né? Alguém já ouviu falar da Síndrome de Florença? Não. Não. Não Eu conheço. achei interessantíssimo. Bom, a Síndrome de Jerusalém, eu acho que vocês já ouviram falar, ou não? Também não. Sim, sim, Não. sim. Também não? Como sim. Da de Estocolmo, não. A Síndrome de Jerusalém, as pessoas, não todo mundo, que vão para Jerusalém e veem aonde Cristo morreu, aonde as coisas aconteceram, eles começam a achar
que eles são, que Jesus incorporou neles, que Deus está dentro deles. E a síndrome de Florença, que eu tenho aqui, é um dos capítulos, é você ir para Florença, tá? Ver uma obra de arte e passar mal, e desmaiar. Então, tem muita gente que vê a obra de arte em Florença e vai para o hospital, e leva para o hospital, ela desmaia, e não tem patologia nenhuma. Interessante. Interessante. Ok, peraí. Então, ô, Nelson, daqui a pouco eu te chamo. Levantou a mão antes o Otávio aqui. Daqui a pouco eu te chamo, Nelson. Tá. Otávio. Você está sem som, Otávio. Agora não Vai. estou mais. Tô? Abriu? Isso. Tá me Abriu. ouvindo? Tá bom. Bom, eu achei super interessante a apresentação, porque realmente ela olha para a arte de uma forma diferente do que aquela que a gente está acostumada a ver, né? E você alinhavou todos esses pontos aí e achei super interessante. Agora, também durante grande parte da apresentação, eu fiquei me perguntando se ah, essa representação da medicina tem espaço na arte moderna e na arte contemporânea, né? Você mencionou a Frida Kahlo, claro, né? A grande parte da obra dela foi baseada nos problemas físicos que ela tinha. Mas a hora que você entra em impressionismo, expressionismo, todos esses movimentos, né, da arte do século XX até agora, existe alguma coisa que pode lembrar a medicina, alguma patologia, alguma coisa ou Olha, tudo terminou, né? Talvez antes até do impressionismo, não sei. olha, eu não vou te responder exatamente isso, mas existe quando tem escolas que fizeram o seguinte: pegaram dois grupos de alunos médicos, ele fez um curso de arte durante 6 meses, um grupo, e o outro não. E depois fizeram eles fazerem diagnóstico. E quem tinha feito um curso de arte acertava mais o diagnóstico de quem não tinha feito, passava a enxergar as coisas de outra maneira. Não é bem o que você perguntou, mas Não é o que. Mas, de qualquer maneira, enfim, você acha que teria algo a verificar de alguma síndrome, algo nesses quadros de arte moderna? olha, eu não sou um profissional disso. Eu Aham. fui só um curioso, né? Então, quando eu achava alguma coisa, Daí, eu ia atrás para ver se eu achava mais legal. alguma coisa. Muito Então, bom. eu não sou historiador, eu não Sim, sou, tá enfim, ótimo. fui atrás. Otávio. Ô, Ivan, será que aqui no grupo tem alguém que consiga fazer alguma associação de abstracionismo, por exemplo, com medicina? O Ivan, não sei se ele está aqui ainda, o Ivan, em geral, tem opinião sobre quase tudo, né? Ivan, Ivan, tá por aí. existe alguma. Você consegue pensar em alguma coisa que faça uma correlação? Eu realmente não tô enxergando o Ivan, talvez ele tenha saído. Tá, acho que o É. Ivan já saiu, Acho mas que era bom você deixar. Coloca a pergunta no grupo, tá bom, Otávio? tá bom, coloco, Tá? tá ótimo, Legal. coloco. Nelson, antes Tá. o Nelson ter levantado a mão fisicamente, eu falei que ia te chamá-lo e daqui a pouco te chamo, Tuta. Vamos lá, Nelson. Tá. Jorge, em primeiro lugar, parabéns. Quem que está Brilhante a tua falando? Onde que exposição. está? É o Lagoa, que tá aqui. É um orgulho para a classe É médica médico ter um também. representante assim como você. É isso Muito mesmo, é obrigado. verdade. O continente e o conteúdo da tua exposição foram simplesmente brilhantes. Eu queria fazer uma pergunta. Você citou uma hora o Michael Phelps. Eu não entendi qual a associação, era com a síndrome de Marfan? Marfan, Phelps. Sim. ele é enorme, né? Ele é magrinho, dizem que ele tem essa síndrome. Tá. Se você for Tá ver bom. ele é um palitinho, pô. É uma coisa que me Aliás, impressionava medicamente é que você sabe disso, os colegas aqui que talvez não estejam acostumados, a gente come 3.000 calorias por dia aproximadamente, de 2.500 a 3.500.
Na época que ele competia, ele comia 12.000 calorias por dia. É uma coisa impressionante, né? Porque gasta muito. É a mesma coisa que jogador de futebol, né? Eles comem uma tonelada, tudo magrinho. Para de jogar, Ele fica gordo. fica Aí gordo. engordam. O Mas Arthur muito levantou a obrigado. mão fisicamente, mas Arthur, aguarda um pouquinho, só que está aqui na fila a Tuta e o Fábio. Tudo bem, Arthur? Tá? Ok? Vamos lá, Tuta. Não, eu entendi da sua exposição que não é que a pessoa tivesse uma síndrome na hora de pintar. Isso até podia acontecer também, mas outras situações eram síndromes identificadas pela sua observação, né? O lipoma da Mona Lisa, essas outras ideias. Não é que o Michelangelo tivesse alguma coisa a ver com lipoma, mas ele retratou uma pessoa que tinha lipoma, Sim, né? sim, E o eram precisos, né? O é, modelo tinha aquilo, ele fazia aquilo que o modelo tinha, né? aham. Não é que. Então, o fato de se pensar no abstracionismo não necessariamente tem a ver com alguma patologia, né? Pode ser só uma maluquice de quem faz. É o 6 e o 9, né? É, Um dos que eu cito no livro é o trabalho da doutora Nice, sei. Ah, esse né? deixa eu ver. Ela tinha contato com o Jung estimulava ela, o pessoal do manicômio, a fazer obras. Então, Aham, eram verdadeiras obras, né? E sim. aquilo era terapia também, né? É uma da... É, aham. Não, aquilo era claramente um produto de uma mente com algumas demandas, né? Não era só uma- como é que eu vou dizer? O fato deles terem diagnóstico de uma psicopatia qualquer, ou de uma psicodificuldade qualquer, produz uma, uma obra mais delirante mesmo, né? É bonito isso, o trabalho dela é muito bonito. Muito bonito. Legal. No tempo que eu fazia faculdade, só para. Quando o senhor apresentou lá a convulsão, a gente tinha uma brincadeira nos anos da patologia. Eu fiz psicologia, eu não fiz medicina, em que era assim, que para a gente identificar se a pessoa era epilética ou histérica, era assim, caiu de que gente? De que jeito? Se caiu para trás, é histérico. Se caiu para frente, não, se caiu para trás é epilético. Se caiu para frente, é histérico, daí se protege. E a gente acrescentava assim, e se caiu em si, é neurótico. Muito E bom. quanto Boa. a Yayoi Kusama, Jorge, você conhece aquela artista que é obcecada por bolinhas? A Yayoi Kusama? Não? Não sei o que é, né? Ah, Eu, eu Não, conheço, esse eu foi a conheço tudo. Baiana. Eu, Ela fez uma apresentação na semana retrasada, não foi? Ah, Bom, isso. A Yayoi Kusama, aquela que É. pinta bolinhas e tudo são bolinhas, círculos e em tudo, obsessivamente, obras enormes e tem exposições pelo mundo todo. Vocês conhecem? eu posso Eu falar. conheço também, é. Fala. Conheço também. A Yayoi, É, ela tem um problema, a história que eu sei é que ela tem um problema mental. Na verdade, ela mora ou morava num hospital e ela saía durante o dia para fazer as obras dela. Então, nesse aspecto, se alguém já viu também uma fotografia dela, dá para perceber que realmente ela tem algum problema mental, né? Não sei dar o diagnóstico. legal. Então, sobre esse aspecto, se encaixa nisso que nós estamos falando agora, mas que nem a Tuta falou, não é um problema, ela não está retratando alguém. Aliás, para você entender a obra da Kusama, você tem que entrar na cabeça dela.
Se você não É uma entrar, obsessão, é uma se você obsessão, não não é? entrar, você tem que tentar compreender como ela vê o mundo. Porque senão você não vai compreender a forma que ela vê o mundo. E a obra dela é sobre essa forma dessa pessoa que tem essa doença, essa forma vê o mundo, né? É como as obras do Bispo do Rosário, né? Isso eu não sei. Sim, 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 mesma coisa. Uhum. Você tem que entender de que cabeça que saiu aquilo, né? Uhum. É. Fábio Taioli. Oi, Jorge, meus parabéns, gostei muito da apresentação, me alertou para várias coisas que eu não conhecia e que esclareceu bastante. Gostei muito, parabéns. E, ao mesmo tempo, surgiu um questionamento aqui, uma dúvida. É o seguinte, a gente poderia dizer que as obras do Botero apresentam alguma patologia, tal, ou retrata alguma patologia? Eu não pesquisei, não saberia dizer, né? Essa eu não. É excesso de gordura, né? Glutonismo. Obesidade. É verdade. Arthur, muito Obrigado. bom. Não, só para complementar o que o que foi trazido como uma dúvida da Tuta, mas eu tenho a impressão que essa aula do Jorge, essa maravilhosa aula do Jorge, teve a ver com tudo na medicina, tanto síndromes que aparecem nos quadros, na vida dos artistas, como eventuais síndromes pelos quais os artistas pintam ou fazem sua arte baseados em. Né? Então, assim, acho que aqui foi uma coletânea de curiosidades médicas vistas na arte. Maravilhoso. Como eu chamaria, de fato, essa aula, Sim. se eu tivesse que dar um nome para ela. Muito bom. Posso Legal. complementar rapidinho? O Arthur, é assim, Vamos. né? Evidentemente que o artista não é um ser imune à sua condição física, né? Então, por exemplo, o Jorge Guinle Filho, a partir do momento que ele é diagnosticado com AIDS, e é um dos primeiros casos, é a primeira pessoa famosa a morrer no Brasil de AIDS. Ele tira o vermelho das telas dele, entendeu? Não tem mais nenhuma tela em vermelho. Então a gente já reconhece, assim, por exemplo, uma falsificação, porque praticamente ele deixa, quer dizer, ele muda o jeito de pintar. O artista é um ser que está, né, na natureza e as doenças vão agir sobre a sua condição de pintura, é evidente, né? Exatamente isso. Muito bom. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Jorge. Então, Obrigado. falou. Ótimo. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Então, acho que ficamos por aqui. Jorge, muito obrigado, foi Eu que ótimo, agradeço. foi Eu que excelente. Muito bom, Super. muito bom. Olha aí, o Rui. Ah, não, tá, ok. O que é? O Rui está batendo palma, eu pensei que estivesse levantando a mão. Muito bom, então, obrigado, foi excelente. Fantástico, Wagner, tem mais muito uma legal. pessoa aqui, ó. Quem é? Quem que é? Aí, olha. Taioli. Diga. Não, Não Tuta, tô você vendo. tinha falado alguma coisa? Não deu para ouvir direito. Eu Então falei que foi tinha alguém mais Maria com a mão Eugênia. levantada. Tá, ok. Tá bom. Então, gente, Tem foi a como Maria saber? Eugênia. Maria Eugênia, aqui, ó. Ah, Eu achei ótimo. embaixo tem mais alguém? Tem mais gente aqui. Aqui, olha, nós estamos com 24 pessoas, mas chegou a 29, 30. Não, Ok, bom, eu legal. queria ver se tem uma pessoa. Não, agora o que tem É isso aí. tá aqui. Tá. Ok. Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Nós vamos ter um novo livro a semana que vem. O Roberto não está aqui. É um amigo do Roberto Berks. Mas, enfim, durante a semana eu circulo, tá, o convite. Um abraço, pessoal. Até mais. Abraço a Obrigado, todos. Jorge. Boa noite. Obrigado, Jorge. Obrigado, Boa noite. Wagner. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Abração. Tchau. Tchau. Até mais.